Boa noite, irmãos, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com a igreja. E antes de tudo, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai, pelo dia que nós tivemos. Te agradecemos pela tua provisão, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia para conosco, Senhor. Rogamos a ti a presença do teu Espírito, Pai, sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre a nossa comunidade, Senhor. Espírito Santo de Deus, peço-te que abra nossa mente e nosso coração para recebermos da tua palavra, Senhor, e sermos por ela edificados e transformados, Pai. Em nome de Jesus, também rogo a ti que guarde nossas casas, guarde nossas famílias, nossa comunidade, Senhor, de toda ação maligna, de toda intenção maligna, Senhor. Guarde a nossa mente e guarde o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. A palavra que eu gostaria de compartilhar com todos se encontra em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 26. E o tema dessa mensagem é: Você é justo. Você é justo. E não foi uma justiça que o mundo outorgou a você, que o mundo deu a você. Não foi uma justiça que o maior juiz desta terra, o maior juiz terreno te deu. Não. Foi uma justiça que o próprio Deus te deu. O próprio Deus, o juiz de todo o universo. Esse juiz, ele te declara justo. Você é justo. E se este Deus diz, declara e afirma que você é justo, absolutamente ninguém e nada pode afirmar o contrário. Portanto, sempre que alguma coisa ou alguém, mais precisamente Satanás, vir te acusar de alguma coisa e dizer que não é bem assim, repreende-o e diga a ele que ele está enganado, porque a palavra do próprio Deus diz: eu sou justo. Eu sou justo. Agora, para compreender melhor, vamos ler o texto. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aqui para a gente fazer uma pequena introdução nesse texto, eu gostaria de dizer que o apóstolo Paulo, nos primeiros 3 capítulos, que é o capítulo 3, que nós estamos lendo, nos 3 primeiros capítulos de Romano, Paulo diz que toda a humanidade está encerrada debaixo da lei. O que isso significa? Que toda a raça humana está condenada perante a lei. Porque a lei não foi dada para justificar o homem, não foi dada para salvar o homem, mas foi dada para apontar o pecado que há no homem. E em seguida, apontar a cruz, apontar a Cristo como o redentor do seu povo, como o salvador do seu povo. Amém? Então, depois disso, depois de ensinar isto, Paulo começa a ensinar o texto que nós acabamos de ler. No primeiro versículo, então, Paulo vai dizer que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. É uma justiça que era apenas testemunhada. Uma lei que era uma justiça que era apenas prenunciada, predita, testemunhada e declarada.
mas que essa lei não tinha o poder de justificar. Ela só dizia que Deus era justo e santo e o homem pecador. E os profetas testemunhavam a mesma coisa, testificavam disto. No versículo 22, Paulo vai dizer assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, essa justiça que se manifestou sem a lei, a justiça de Deus que se manifestou sem a lei, é mediante a fé em Jesus Cristo. Para quem que é essa justiça que se manifestou? Para todos e sobre todos os que creem. Então ele vai dizer por que que é para todos, por que que é sobre todos. Porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é por isso que não há exceção. É sem exceção alguma, é sem distinção alguma. Essa justiça é para todos, mediante a fé em Jesus Cristo. Então ele vai dizer no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sendo justificados gratuitamente. É algo gratuito, é algo que você recebe gratuitamente. E você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa comprar. Você não precisa merecê-la. Até porque ninguém merece. Ninguém merece. 24, então, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante o quê? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa justiça que se manifestou sem a lei é Cristo. É o próprio Cristo. É tudo aquilo que Cristo viveu aqui nessa terra. Cristo viveu de uma maneira justa, o único justo Filho de Deus, o justo, meu servo justo. O 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, aqui vai dizer que essa justiça que é mediante a fé, Deus propôs ela esta justiça no sangue de Cristo, no sacrifício de Jesus. Ou seja, o que isso significa uma propiciação? Que Jesus tomou o nosso lugar, que Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pelo seu sangue, ele fez propiciação dos nossos pecados. Ali na cruz ele nos tornou justos. Por que Deus propôs isto no sangue de Cristo? Porque anteriormente, mais precisamente no período do Antigo Testamento, e até ali no Novo Testamento, antes de Jesus morrer na cruz, Deus perdoava o seu povo tendo em vista o sacrifício de Jesus, que ainda não aconteceu. Não aconteceu nesse tempo. Claro que aconteceu na eternidade. Sim, aconteceu. Mas no tempo do nosso mundo ainda não havia acontecido. Então é por isso que diz o texto aqui que Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando Davi, por exemplo, Quando Abraão, por exemplo, ele foi declarado justo por Deus, Deus o justificou mediante o sacrifício de Jesus que ele ainda ia fazer. Por isso que Deus pôde justificar Abraão, por isso que Deus pôde perdoar Abraão de todos os pecados, declará-lo justo, porque Jesus, no tempo certo, iria morrer por Abraão, iria morrer pelos pecados de Abraão. A mesma coisa com Davi, a mesma coisa com tantos homens de Deus do Antigo Testamento. No versículo 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
É lógico que Deus não iria deixar impune os pecados que o seu povo, que os seus servos cometeram no Antigo Testamento. Porque mesmo santos, os seus servos pecavam contra Deus. Então, para Deus ser justo e não deixar estes pecados que o seu povo cometeu antes do sacrifício de Jesus, Deus puniu estes pecados em Jesus. Então ele se tornou, ele manifestou a sua justiça. Ou seja, eu sou justo. Eu perdoei, mas porque estes pecados seriam punidos no meu filho, punidos em Jesus. Por isso eu sou justo. Eu não deixei esses pecados impunes. E ele é o justificador. É aquele que, mediante o sangue, justifica o homem de todo pecado. Então, irmãos, mediante a fé, por meio da fé em Jesus, se você tem fé em Cristo, você é justo, reto, santo, perfeito. Aquilo que Deus disse, o Pai, disse para o seu Filho no seu batismo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ele diz o mesmo sobre ti. Ele diz para ti: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. Tu és a minha filha amada, em quem eu tenho um grande prazer. Isso tudo é possível porque você está em Cristo. Amém? O único justo, o único Filho perfeito e amado de Deus, Jesus. Amém? Não importa o que digam para ti. Não importam do que te acusem. Seja lá qual for o seu pecado. Seja lá qual tem sido o seu pecado. Você é amado. Você é justo. Diante de Deus, você é justo. E quanto mais rápido entendermos isto, mais felizes e melhor avançaremos nos propósitos de Deus para nossas vidas. Então é importante que a gente lembre e relembre esta mensagem na nossa mente, no nosso coração. É importante que guardemos esta mensagem em nosso coração. Porque com certeza, de uma coisa não tenham dúvidas, o diabo virá e acusará você. Mas é teu papel, como cristão, como filho de Deus, se posicionar como tal e dizer para ele: tu é mentiroso e o pai da mentira. Porque o meu pai, que é o pai de toda a verdade, ele declarou que eu sou justo, que eu sou reto e que eu sou santo. Então isso é verdade. O que sai da tua boca, Satanás, é mentira. Eu não vou acreditar nisso. Amém, irmãos? Então, como diziam nossos irmãos e como dizem alguns irmãos, tomem posse dessa mensagem. Tomem posse dessa palavra, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é poderosíssima, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque pela fé em Cristo nos tornou justos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este presente, Deus. Por este dom gratuito que é o teu Filho, Senhor. Muito obrigado, Pai. Rogamos a Ti, Deus, que esta mensagem transforme o nosso coração, nossa mente e a nossa cultura, Senhor. Guarde nossos lares, guarde nossa mente, guarde o nosso coração de toda ação maligna, Pai. Em nome de Jesus.